Hoje eu vou falar sobre dois mitos bastante difundidos sobre a origem do mangá que não são exatamente verdade. São temas que teóricos japoneses já vêm desconstruindo e abordando por novas perspectivas desde pelo menos a década de 1990, mas que fora do Japão essas pesquisas ainda não se difundiram muito. O que faz com que muitos trabalhos ocidentais, inclusive feitos por pesquisadores de quadrinhos, ainda reproduzam narrativas que no Japão já são consideradas problemáticas. Para quem tiver interesse em se aprofundar mais no assunto, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para um artigo que eu escrevi, que o foco dele é o mangá da década de 1930, mas nele eu também abordo as questões que eu vou tratar aqui no vídeo. O primeiro desses grandes mitos é de que o mangá surgiu como uma continuidade direta e exclusiva do Hokusai mangá e de outras obras tradicionais da arte japonesa. No Japão do século XIX já haviam várias produções artísticas que utilizavam técnicas de narrativa visual sequencial e que combinavam textos com imagem. Mas nenhuma delas era o mangá que a gente conhece. Na verdade, o mangá ele era o nome de uma obra específica, uma série de ilustrações cômicas feitas pelo Hokusai. Mas a palavra mangá, que significa desenhos divertidos ou imagens engraçadas, ela era exclusivamente o título dessa série de obras e não pensado como um tipo de mídia ou de linguagem. As outras obras que também utilizavam combinação de texto e imagem ou imagens e sequência eram comumente chamadas de Koga ou de Tobae. O que aconteceu no Japão foi que ali no final do século XIX, no começo do século XX, começou a se importar publicações estrangeiras e muitas delas contendo histórias em quadrinhos. Um dos exemplos é a revista Punch da Inglaterra, que começou a ser importada para o Japão, e outras são os jornais dos Estados Unidos. E com isso toda uma produção de quadrinhos britânica, mas principalmente a produção de quadrinhos dos Estados Unidos vinculada aos jornais do final do século XIX, do começo do século XX, ali, aquela chamada Era de Platina, começou a entrar em massa no Japão. Inclusive ela passou a ser republicada no Japão. Então obras como Katsumer Kids, os Sobrinhos do Capitão, do Rudolph Dirks, entre outros quadrinhos estadunidenses ali do final do século XIX, começo do XX. E isso levou a uma mudança na forma em que os japoneses produziam essas imagens cômicas. Então o começo dos quadrinhos japoneses, como nós conhecemos como história em quadrinhos, está muito baseado em dois grandes autores ali do finalzinho do século XIX e do começo do século XX. Um deles é o Kitazawa Rakuten e o outro é o Okamoto Ippei, que são basicamente as duas principais correntes de quadrinhos japonesas desse começo do século XX. O Kitazawa, ele publicou em 1904 uma história em quadrinhos que ele batizou de Didi-mangá. E ele usou esse termo fazendo uma referência a essa série de desenhos do Hokusai. Só que tanto Kitazawa quanto o Okamoto, eles foram muito influenciados por esses quadrinhos dos Estados Unidos e começaram a criar as obras deles combinando técnicas das ilustrações tradicionais japonesas com essas técnicas dos quadrinhos dos Estados Unidos do final do 19 e começo do 20. E eles acabaram criando uma nova linguagem que não era o Tobae e que não era nenhuma das linguagens tradicionais de imagens japonesas. E como Kitazawa tinha usado o nome Didi mangá por uma das primeiras obras dele nesse gênero, acabou que o termo mangá se tornou popular justamente para se referir a essa nova linguagem, sendo que essa nova linguagem era a história em quadrinhos. Então, no começo do século XX, os autores do período e os pesquisadores japoneses que tratam dessa produção de histórias em quadrinhos do comecinho do 20, eles especificam bem que o termo mangá tinha dois significados: histórias em quadrinhos ocidentais e histórias em quadrinhos japonesas feitas sob influência dos estilos ocidentais. Apesar de na linguagem cotidiana e o público leigo usar fora do Japão o termo mangá para se falar especificamente para quadrinhos japoneses, no Japão, desde que a palavra adotou esse significado no começo do século XX, de ser usada para se referir a histórias em quadrinhos, ela nunca teve esse sentido de um recorte geográfico. Mangá simplesmente significava histórias em quadrinhos ocidentais ou todas as obras de histórias em quadrinhos feitas no Japão por influência das histórias em quadrinhos ocidentais. Ou seja, aquelas obras que não eram Koga, que não eram Tobae, que não se encaixavam em nenhuma das tradições de desenho japonesas, eram, justamente por se valer de elementos da linguagem que eram específicos das histórias em quadrinhos, passaram a ser identificados como mangá. E no japonês atual, mangá também se refere tanto a histórias em quadrinhos feitas no Japão, como histórias em quadrinhos fora do Japão. Inclusive no Japão é comum ele usar o termo comics para falar de histórias em quadrinhos feitas no Japão. E mesmo um outro uso que é comum no ocidente, que é falar de mangá como um estilo, também é problemático. Mas eu ainda pretendo fazer um futuro
futuro vídeo só falando sobre a teoria dos estilos nos quadrinhos. Só que acontece que desde a restauração Meiji, ali em 1868, com a política de tentar transformar o Japão num estado moderno, a política cultural do governo era de supervalorizar elementos típicos tradicionais japoneses. E essa política ela durou até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, o shintoísmo passou a ser supervalorizado por ser a religião tradicional e originária do Japão. Então, o governo usava o shintoísmo como propaganda e incentivava elementos culturais vindos do shintoísmo. E essa valorização do que era nacional e típico do Japão foi para as outras áreas. Por exemplo, a partir do século XIX, a política cultural japonesa passou a defender que o idioma japonês era um idioma único, especial, que não existia em nenhum outro lugar do mundo. E isso também não era verdade. Hoje se tem acesso a vários estudos que demonstram que o idioma japonês tem um ancestral comum com o idioma coreano. E essa política de tentar supervalorizar aquilo que era original do Japão para reforçar essas ideias nacionalistas também atingiram as histórias em quadrinhos. Em 1924, um autor chamado Hosokibara Seki publicou um livro chamado Nihon Mangashi, que a tradução seria algo como História do Mangá Japonês. Nesse livro, com apoio do Ministério da Educação e do governo durante a década de 20, ele escreveu uma história do mangá. E nessa história do mangá do Hosokibara, ele dá bastante ênfase em obras como o mangá do Hokusai e de outros autores do século XVIII e do XIX, e ele constrói uma narrativa de que a obra do Okamoto e do Kitazawa é uma evolução pura e direta dessas ilustrações tradicionais japonesas. Só que pesquisas mais recentes e consultas inclusive aos próprios textos escritos pelo Kitazawa e pelo Okamoto, eles claramente declaram o quanto as histórias em quadrinhos dos Estados Unidos foram decisivas para a construção do estilo deles de desenho e de narrativa visual. Então o livro do Hosokibara, ele acabou construindo uma narrativa que não é exatamente a verdade, de que existiria uma pureza no desenvolvimento do mangá, como uma evolução direta e sem interferência desses desenhos e ilustrações do Japão do século XVIII. E ignora completamente o impacto que os quadrinhos dos Estados Unidos e da Inglaterra tiveram no final do século XIX e no começo do século XX. E o livro do Hosokibara, ele ainda tem uma importância na construção de outro mito, que é muito difundido no Ocidente, que é de que depois da Segunda Guerra Mundial, o Tezuka teria criado uma ruptura total com a produção de quadrinhos japonês que existia antes dele e no período pré-guerra, e criado um estilo totalmente novo a partir da incorporação de elementos da estética do cinema e da animação. O que acontece aqui? O livro do Hosokibara foi publicado em 1924. Só que nesse período estava acontecendo um movimento modernista nas artes no Japão, ou seja, vários artistas japoneses tinham ido estudar na Alemanha, na União Soviética, e estavam voltando com novas técnicas de produção artística, que eram as técnicas da arte moderna. E além disso, no começo dos anos 30, se tornou popular no Japão os livros de teoria do cinema escritos pelo Sergei Eisenstein. O Eisenstein era um cineasta soviético que estava associado com o movimento de arte construtivista soviético, e ele pensava o cinema a partir de técnicas de montagem. E em um dos livros dele, ele elogia a arte e a cultura japonesa por ser uma tradição artística e cultural que era toda construída através da lógica da montagem. Quando o Eisenstein publicou esse livro elogiando o Japão, obviamente os teóricos japoneses que seguiam essa política cultural nacionalista adoraram esse livro. Então, em 1932, o Japão já estava cheio de edições traduzidas para o japonês dos livros do Eisenstein. E a teoria do Eisenstein, ela se tornou obrigatória entre aqueles que estudavam cinema, que estudavam artes e cultura em geral. E o que aconteceu foi que durante a década de 1930, surgiu uma nova tradição de mangás que era produzido por autores que vinham das artes visuais. Aqui no canal eu já fiz vários vídeos sobre autores de quadrinhos japoneses da década de 30. Eu falei do Tagawa Suihiro, do Sakamoto Gajo. Eles eram todos quadrinistas que eles tinham uma formação como artistas visuais e influência da arte modernista e das teorias da montagem do Eisenstein. Então, durante os anos 30, teve toda uma produção de quadrinhos que pensava os quadrinhos
quadrinhos como arte moderna e pensava os quadrinhos através da montagem e pensava os quadrinhos através de uma lógica de cinema. Só que aconteceu que durante a guerra, com a falta de papel, com a censura do governo, no meio dos anos 40 as publicações de quadrinhos no Japão diminuíram drasticamente e voltaram com força só depois da guerra, justamente com a produção do Tezuka. Então é bem comum, por exemplo, o Shin Takarajima do Tezuka ali, que é de 1947, ser usado como um exemplo de como o Tezuka revolucionou os quadrinhos japoneses ao inserir as técnicas cinematográficas. Só que essa narrativa ela foi construída a partir de uma lacuna historiográfica, porque as obras do Tezuka pós-guerra são bem acessíveis. Já as obras anteriores da guerra, muita coisa passou por muito tempo inacessível. E vários dos pesquisadores, quando foram estudar o assunto, eles buscaram como fonte o livro do Hosokibara, que foi publicado em 1924. Então o livro do Hosokibara, ele defendia uma ideia que não é verdadeira, que o mangá surgiu a partir de um desenvolvimento puro do Hokusai mangá e de outras técnicas tradicionais japonesas. Foi publicado em 1924, ele simplesmente ignorava toda a produção dos anos 30 e 40 e dava um salto direto para a obra do Tezuka. Então se a gente pega o Shin Takarajima e compara com as obras referenciadas pelo Hosokibara de 1924 e antes, realmente vai aparecer que é uma grande ruptura. Só que se a gente pegar, por exemplo, a biografia do Tezuka em quadrinhos, que inclusive foi publicada no Brasil, ela fala que as obras que o Tezuka lia quando criança e que influenciaram ele era justamente Norakuro, Boken Dankichi, Koguma no Korosuke, era justamente as obras da década de 1930, que são justamente as obras que foram influenciadas pela teoria do cinema. Um dos clássicos exemplos que usam para apresentar o Tezuka como esse criador de uma ruptura ao inserir as técnicas cinematográficas é aquela sequência de início do Shin Takarajima, em que mostra o personagem dirigindo um veículo em alta velocidade a partir de enquadramentos de vários ângulos diferentes de câmera. Só que a perseguição de veículo gera uma tradição bem comum no mangá dos anos 30. O Norakuro, do qual o Tezuka era fã, haviam várias histórias cujo tema eram perseguições de carro e que o Tagawa Suiho desenhava elas a partir do enquadramento de vários ângulos diferentes de câmera, simulando uma técnica cinematográfica. Em Koguma no Korosuke também tem uma história em quadrinhos de perseguição de carro usando a mesma técnica, e essas histórias elas foram feitas na década de 30. Existem vários outros mangás que o tema são perseguições de carro. Então quando Tezuka desenhou o início de Shin Takarajima usando técnicas que simulam o enquadramento cinematográfico para fazer uma viagem de carro, ele não estava criando uma coisa do nada, ele estava remetendo às cenas dos quadrinhos que ele lia quando era criança. E o que acontece é que a animação japonesa dos anos 30 e 40, ela também usava as técnicas de cinema da montagem dialética do Sergei Eisenstein. Em 1945, foi lançado no Japão o primeiro longa de animação japonês, que é o Momotaro Umi no Shippei, o Momotaro, os Soldados Divinos do Mar. É um longa de animação que tecnicamente ele é lindo, só que a história ela tem uma temática extremamente militarista e imperialista. E a gente tem que levar em conta que, durante os anos 30, no Japão, o governo editou um decreto de censura que proibia a entrada de filmes feitos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, quando os longas de animação da Disney, como Branca de Neve, Pinóquio e esses grandes longas animados do estúdio foram originalmente lançados ali nos anos 30 e 40, eles não puderam entrar no Japão. E o Tezuka, ele não teve acesso a esses longas até depois da guerra. Só que, no diário do Tezuka, quando ele tinha 16 anos, em 1945, ele conta que ele foi assistir o filme do Momotaro. E no diário dele, ele tem uma crítica extremamente elaborada em que ele descreve como aquela animação marcou ele por, apesar de ser uma animação, usar técnicas complexas de montagem cinematográfica e técnicas que vinham do cinema de documentário. Algumas semanas depois de ter assistido, o Tezuka desenhou uma história em quadrinhos chamada Shori no Himade, que a tradução seria Até o Dia da Vitória. Isso em 1945, antes do fim da guerra. Nessa história, o personagem principal é o próprio Tezuka, que está na cidade de Osaka durante um bombardeio inimigo. E nessa história, em 1945, antes do fim da guerra e antes do Tezuka ter acesso aos longas de animação da Disney, ela é toda desenhada usando as técnicas cinematográficas, que, como ele próprio no diário dele diz, ele tinha observado na animação japonesa e nos quadrinhos japoneses da década de 30 que ele lia. E outra coisa interessante presente no Shori no Himade é que a gente pode perceber uma outra coisa, que a própria ideia do Star System,
que é atribuído à criação ao Tezuka, também não é do Tezuka. Também ele se apropriou de uma técnica que já era utilizada nos quadrinhos e na animação durante a década de 1930 e 40. Como o governo japonês proibiu a entrada de material vindo dos Estados Unidos e da Inglaterra, durante os anos 30 e 40 foram produzidas muitas histórias em quadrinhos no Japão usando personagens estrangeiros. Então foram publicadas muitas histórias com o Mickey, por exemplo, que eram piratas, em que ou o Mickey era apropriado por autores japoneses e interagia com seus próprios personagens, ou que o Mickey era mostrado como vilão. Existem várias histórias em quadrinhos e animação dos anos 40. Era bem comum histórias de guerra em que os personagens vilões eram personagens dos quadrinhos e das animações dos Estados Unidos interpretando soldados inimigos, e os personagens heróis eram os soldados japoneses representados por personagens das fábulas e do folclore tradicional japonês. O próprio Momotaro Umi no Shippei, os personagens são soldados japoneses, mas que são representados pelo Momotaro e pelos animais que fazem parte da fábula do Momotaro. E nessa história Shori no Himade, que o Tezuka fez em 1945, quando ele tinha 16 anos, que mostra ele durante um bombardeio, o ataque é feito pela Força Aérea dos Estados Unidos. E os soldados dos Estados Unidos são personagens das animações e dos quadrinhos dos Estados Unidos. E os soldados japoneses que tentam defender o Japão são personagens folclóricos japoneses, como o Momotaro, o Urashima Taro, o Kintaro e outros personagens dessas fábulas japonesas. Inclusive tem uma cena dessa história em que o Tezuka ele é morto pelo Mickey. O Mickey desce com um avião de guerra e dispara a metralhadora. O Tezuka se desenha ali criança no cenário de guerra tentando escapar e ele é metralhado e assassinado pelo Mickey. Então nessa história de 45, durante a guerra, o Tezuka já usava o Star System, que é aquela ideia de criar tipos que funcionam como atores que representam personagens diferentes em cada história. Então esse sistema de Star System que os autores ocidentais comumente atribuem que foi criado pelo Tezuka após guerra, ele não foi criado pelo Tezuka. O Tezuka se apropriou dessa técnica que já aparecia nas animações e nos quadrinhos japoneses da década de 30. E o problema historiográfico é justamente esse. Nós temos muito acesso às obras do Tezuka, o livro do Hossokibara sobreviveu e foi tratado como uma obra canônica. Sempre que um historiador queria pesquisar sobre os quadrinhos japoneses, ele simplesmente ignorava a produção da época e ia consultar direto o livro do Hossokibara e reproduzia exatamente o que o Hossokibara dizia, de que os quadrinhos japoneses antes da guerra eram uma continuidade direta das ilustrações japonesas do século XIX e XVIII. E toda a produção da década de 30, que é uma produção extremamente experimental, que foi influenciada pelo cinema e pela animação, que usava técnicas da arte moderna, ela acabou no limbo. E essa comparação dos exemplos do Hossokibara de antes de 24 e direto com a obra do Tezuka, ignorando tudo que foi feito ali no meio, dá essa impressão de que a obra do Tezuka foi uma ruptura total com tudo que tinha acontecido. E o que eu tô falando aqui não é diminuir a importância do Tezuka, porque o Tezuka é um cara que foi absurdamente importante para a construção tanto da estética como do mercado de quadrinhos e de animação do pós-guerra. Mas o ponto é que ele não é um autor que surgiu do nada. Ele não é um autor que simplesmente apareceu com técnicas completamente novas que nunca tinham aparecido antes. Ele é um cara que pegou a tradição dos anos 30 e desenvolveu a partir dela. E não é demérito fazer isso. Inclusive o próprio Tezuka tem textos em que ele fala disso. Na edição completa do Norakuro, que eu inclusive já mostrei em outro vídeo aqui no canal, tem um pós-fácil do Tezuka em que o Tezuka explica o quanto o Norakuro foi extremamente importante para ele ser um autor de quadrinhos e influenciou a obra dele. Então o Tezuka era um cara que tinha orgulho de ser uma continuidade dessa produção dos anos 30. O problema é justamente os pesquisadores e teóricos que esqueceram dela. Mas no Japão atualmente existem vários autores que trabalham justamente com o resgate dessa produção dos anos 30. São os caras que dizem, peraí, a gente não pode simplesmente reproduzir tudo que o Hossokibara escreveu no livro dele e ignorar o objeto. São caras que pararam de ler o Hossokibara e pensaram, pá, vamos atrás desses quadrinhos dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40 e vamos olhar para esses quadrinhos, vamos ver o que aconteceu neles. E olhando para esses quadrinhos, a gente vê que essa teoria do Hossokibara não se sustenta.
porque os quadrinhos dos anos 30 eram extremamente experimentais, cinematográficos e modernos. Só que essas novas teorias ainda não chegaram no Ocidente. Então a gente tem um monte de trabalhos acadêmicos, de pesquisadores sérios e bons, só que a maioria deles não teve acesso a essas novas pesquisas feitas pelos teóricos de quadrinhos japoneses por questão de tradução, porque muitos desses trabalhos ainda não foram traduzidos e só tem disponível em japonês. Bom, quem tiver mais interesse no assunto pode olhar o artigo que eu escrevi, que está em português, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lá vocês vão ter acesso às referências dos autores japoneses que eu utilizei. Quem quiser pesquisar mais a fundo pode procurar o trabalho dos autores japoneses que estão escrevendo sobre o tema. E eu tento postar no canal sempre críticas de obras de quadrinhos japoneses dos anos 30. Já tem alguns vídeos no canal, mas eu pretendo postar ainda mais vídeos justamente sobre esses autores perdidos da década de 30, que foram os caras que foram extremamente relevantes para a produção do Tezuka e para a produção dos quadrinhos pós-guerra e que meio que estão no limbo, que são pouquíssimos conhecidos no Brasil. Então por hoje era isso, obrigado e até o próximo vídeo.